a ti, Senhor. Cristo, palavra, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra, palavra de Deus. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crê nele há de ter a vida eterna. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal mostras para agir assim? Ele respondeu: destruam esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram nele. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o ser humano por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos catequistas, queridos familiares que celebram o 7º dia, seus entes queridos, querida comunidade aqui presente, a você que nos acompanha também pelos nossos meios de comunicação. Então, nós estamos no 3º domingo da Quaresma. E como vocês ouviram, né? Hoje mudou o Evangelho, agora começa o Evangelho de João durante a Quaresma. E por isso que é um Evangelho que tem uma profundidade maior. Não que os outros não são importantes, claro que são. Mas o Evangelho de João, ele tem uma profundidade teológica, ou seja, tem muita coisa que a gente tem que aprofundar para compreender melhor. E ali está dizendo que Jesus subiu para Jerusalém. Ou seja, o Evangelho praticamente vai falando sobre a subida de Jesus para o Planalto, para a serra, onde ficava Jerusalém, na Judéia. Então, ele chegou em Jerusalém, segundo fala aqui o Evangelho. Ele chegou em Jerusalém. E ele foi justamente no santuário de Jerusalém, no templo de Jerusalém, justamente próximo da Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus era a festa da passagem, ou seja, a festa da libertação deles do Egito. Eles festejavam na época de Jesus há mais de 1000 anos. Ou seja, a Páscoa dos judeus era celebrar o dia que Deus tirou eles da escravidão. Por isso era a maior festa, é ainda, né? A maior festa judaica que eles tinham.
Então todo judeu, para ser judeu, para fazer parte do povo da aliança, tinha que pelo menos 2 vezes por ano ir até o santuário, pelo menos no dia da Páscoa, na festa da Páscoa, ou no dia da purificação, Yom Kippur, ou alguma outra festa, mas principalmente a Páscoa, porque ali era a identidade do povo hebreu. Só que a gente pensa assim, quando fala santuário, quando fala templo, a gente imagina que era como hoje, tem santuário para todo lado. Mas podia ir no santuário, no outro e pronto. Não, querido irmão, não era assim não. Israel inteiro, todo o país tinha um santuário só, e era só ali que o judeu tinha que ir. Mas lá onde ele morava, lá longe, como ele fazia para se reunir? Tinha as sinagogas, que eram casas de oração, sinagogas. Mas o templo onde Deus habitava no Antigo Testamento, a partir da concepção deles daquela época, era só no templo de Jerusalém. Era só lá que as crianças tinham que ser apresentadas, como um batismo de hoje, mais ou menos assim. Lá eram as grandes festas, os sacrifícios, eram todos lá no templo. Então imagina só no dia da Páscoa dos judeus. Conta os historiadores que a cidade de Jerusalém mais do que triplicava a população. Não tinha lugar para ficar. As pessoas faziam acampamentos em torno da cidade. Era muita gente. E era obrigatório. Se não fosse, você era descartado da fé judaica, do povo judeu. Então, por que o padre conta isso, querido irmão? Para a gente ter a noção do que estava acontecendo em Jerusalém quando Jesus chegou e fez tudo aquilo ali no templo. Quando eles iam até o templo, todo judeu tinha que fazer o quê? Na festa da Páscoa principalmente, levar um animal para ser sacrificado. Quem era bem pobre, as pessoas humildes, como José e Maria, lembremos, Zacarias, Isabel, eles levaram um par de rolinhas. As pessoas mais pobres, então, levavam um par de rolinhas para ser sacrificado lá no templo. Quem era de classe média, um pouquinho mais ali, levava cabrito ou ovelha. E aqueles que eram da alta sociedade levavam bois, animais maiores, E até nisso tinha o aspecto da ostentação. Aquela pessoa está levando um touro para o sacrifício. Aquela família deve ser muito devota ou muito poderosa. Tudo isso tinha, querido irmão e irmã. Então veja só, aí a gente já começa a imaginar como que era. Alguém que vinha lá do Egito, por exemplo, de outro país, ou lá da Grécia, ele não ia trazer um boi nas costas. Ele ia ter que comprar em algum lugar um boi. Só que onde que ele ia comprar? No santuário. Por quê? Porque era difícil trazer de longe. Muito bem, era tradição, tudo bem. Quem vendia o boi? O santuário, os sacerdotes. Ok? Mas a pessoa veio lá de outro país com a moeda estrangeira. Opa, essa moeda é impura. Essa moeda não pode entrar no santuário. Tem que ir na casa de câmbio. Onde que estava o câmbio? Dentro do santuário. Quem dizia quanto está a cotação não do dólar, A cotação aí da dracma, do dinheiro deles da época, era o santuário. Eles que determinavam. Então por aí você vê o que virou o santuário de Jerusalém na época. Então ali, claro que no começo foi para facilitar e tudo mais, foi para facilitar, e aos poucos aquilo foi virando uma grande indústria. E Jesus, quando chega lá, ele percebe que o verdadeiro sentido do santuário pelo qual ele foi construído já tinha se perdido há muito tempo. Por isso que diz no Evangelho que ele entrou no santuário, chegou ali próximo e fez o quê? Trançou umas cordas, fez um chicote, e foi tomado, digamos assim, numa santa indignação, e deitou o laço, Surrou, expulsou os vendilhões, as pessoas que vendiam os bois, as ovelhas. Olha só,
Mas tudo no Evangelho tem um significado. Ali diz que ele expulsou os vendedores de bois, os bois que estavam lá, tudo. E pediu para que os vendedores de pombos se retirassem. Por que será que tem essa diferença de tratamento? Lembremos, quem comprava pombos eram os mais pobres. Quem vendia também talvez estava fazendo aquilo para sobreviver, mas também estava errado. Também estava errado. Por isso que o tratamento é um pouco diferente, mas Jesus expulsou do templo. E aí as autoridades vão ver isso, e claro, porque Jesus colocou o dedo na ferida. Quando você mexe no bolso, com certeza ofende. Então, as autoridades judaicas chegaram para ele e falaram: quem é você para fazer isso? Só que claro, aqui está escrito assim: que sinal você mostra para agir assim? Na verdade, é como dizer assim, né? Quem é você para fazer isso? E aí Jesus responde algo que eles não entenderam. Talvez nós não entenderíamos também naquele tempo. Jesus falou o quê? Destruam esse templo, e em 3 dias eu reconstruirei. Aí eles vão dizer: mas 46 anos foi necessário para construir esse templo, e você constrói em 3 dias? Isso é uma piada. Só que o Evangelho mesmo diz o quê? Que Jesus estava falando do quê? Do seu corpo, dele. Então aqui nessa passagem bíblica não é apenas um revolucionário religioso que fez uma revolta social lá naquele tempo, não. Aqui ele está inaugurando uma nova forma de ver Deus. Talvez a gente fica só ali admirado, né, Jesus expulsando as pessoas para lá e para cá, fica só naquilo ali, aí a gente não compreende mesmo. Agora, quando Jesus responde para eles dizendo: destruam esse santuário e eu vou edificar em 3 dias. Este santuário, ele está falando dele. Ali o próprio evangelista diz que quando Jesus ressuscitou, eles foram lembrando do que ele tinha falado antes, e foram compreendendo o porquê que ele falou isso ou aquilo, qual era o significado, eles foram compreendendo. Então por isso, ele diz: destruam esse templo, em 3 dias edificarei. Ele está falando da ressurreição, está falando que a partir de agora, não era mais o templo, o prédio, o local que Deus habitava apenas. E aí a palavra de Deus mais para frente, quando a igreja vai tendo compreensão disso, a palavra de Deus lá nas cartas de São Paulo diz o quê? Que nós todos somos o templo do Espírito Santo. Exatamente. Perceberam que Jesus, ele inaugurou uma nova forma de ver Deus, que não era só como eles estavam percebendo, que era só naquele prédio. Embora que cumpriu o seu papel, cumpriu com certeza até ali a sua missão. Naquele local, era o local onde Deus se manifestava. Mas a partir de Jesus, agora o templo é Ele. Destruam esse templo, ele diz, e eu edificarei em 3 dias novamente. E vai ficar melhor ainda, né? Então, claro que ele está inaugurando ali a nova forma da revelação. Outra passagem ele diz: vocês adorarão em espírito e verdade, não só lá no templo de Jerusalém, ou lá onde, sei lá o que, mas em espírito e verdade. Tudo bem, padre, mas então termina ali, que bonito, né? Jesus é o novo templo de Jerusalém, é o novo templo. Mas e daí? O que muda isso? Muda tudo, querido irmão. Tudo. Porque pelo batismo, eu e você também somos templos do Espírito Santo. Aquilo que o padre falou agora, né? Que mais para frente, na palavra de Deus vai dizer que todos nós somos templos do Espírito Santo. Por isso que até hoje, a gente não diz assim: hoje é domingo, eu vou lá no templo. A gente fala assim? A gente não fala. Mas eu ouvi alguém falar de templo para uma igreja. Mas para nós cristãos é errado, tá? Já digo isso. Nós não temos templo, nós temos igreja, né? Tá? E nós é que somos o templo de Deus. A palavra dele. Nós somos o templo do Espírito Santo. Tudo bem, mas agora, o que significa agora, o que isso tem a ver com a quaresma? Significa que nós também somos templos, e Jesus também vai entrar nesse templo,
E será que muitas vezes ela não tem que trançar uma corda também? Para tirar desse templo, que é a nossa vida, muitos pecados. E ali, olha só como é interessante, ele expulsou primeiro os bois, né? Aqueles que vendiam bois, depois as ovelhas e os que vendiam pombos por último. Ou seja, ele quer arrancar os pecados maiores, sim, aqueles pecadões, né? Os chamados pecados de estimação. Olha que tem tudo a ver, querido irmão, esse evangelho de João, quando ele coloca essa parte que Jesus reinterpreta o templo. Jesus, ele quer expulsar do nosso templo, da nossa vida, aquilo que não faz parte. Nós não fomos criados para isso, para o pecado. Então ele expulsa aquilo que não faz parte de nós. Só que, assim como os doutores lá naquela época da lei, os sacerdotes, quando Jesus expulsou, eles gostaram? Claro que não. Se ofenderam. Foi uma dor para eles. Se eles pudessem, eles teriam pegado Jesus naquele momento ali e matado. Foi doloroso para eles saber que Jesus estava expulsando, porque para eles aquilo era certo. A mesma coisa na nossa vida hoje. Quantas vezes que a gente olha para a nossa vida e diz assim: eu não quero não quero me libertar disso, porque é tão bom, porque todo mundo faz, não é pecado. Querido irmão e irmã, olha a armadilha do mal aí. Ah, mas isso não, eu vou continuar com isso, não estou ofendendo ninguém. Ah, isso aí antigamente era pecado, hoje não é mais. A gente justifica tudo. Ah, vou fazer, todo mundo tira vantagem, o brasileiro é assim mesmo, né? A gente é campeão, tirar vantagem em tudo, então eu também vou tirar vantagem disso, ninguém está vendo, não vou prejudicar muito ninguém. Negociando com o mal. Jesus, querido irmão, quer tirar justamente aqueles pecados maiores, que a gente mais esconde, que é aqueles pecados que a gente mais até tem como estimação. Se fosse possível, aqueles sacerdotes ali, eles iam dizer para Jesus assim: expulse aqueles vendedores de pombos então, tá? Tira só aqueles lá que estão vendendo rolinha, vai lá para os pobrezinhos, mas aqueles que vendem bois aqui para nós, deixa eles, né? Porque é nossa galinha de ovos de ouro. Olha a comparação que existe aí, querido irmão e irmã. O Evangelho de João, ele é assim mesmo. Quando Jesus ele age, ele tem uma revelação sobre ele mesmo. O templo, o prédio agora, ele tem um significado, mas a partir de Jesus é outro significado. Ele traz para ele, e dele para você e para mim. Porque eu e você hoje somos o templo do Espírito Santo. O Padre só está ligando aquilo que está na própria palavra de Deus. E nessa quaresma é um convite para você e para mim perguntar-se: o que eu faço desse templo? O que eu faço com esse templo que Deus me deu, que não pertence a mim? Ah, eu sou dono do meu corpo, da minha vida. Será? Quem vai te dar 200 anos? Nós não somos donos de nada, nós só administramos, só estamos aqui de passagem. Por isso, olhando para essa passagem bíblica hoje, que nessa quaresma a gente possa nos perguntar: o que eu estou fazendo com esse templo que Deus me deu, que é a minha vida? Ah, mas isso ninguém está vendo, estou vendo talvez uma infidelidade no meu casamento, mas isso aí, mas eu justifico porque não estou vivendo bem lá, então vou buscar alguém fora, porque não sou feliz ali, e vou inventando um monte de desculpas. É o que eles faziam também. Foram eles que condenaram Jesus depois. Foram eles que justificavam os pecados deles, que depois gritaram: crucificam. Até alguns se converteram, ali diz no Evangelho, né? Que começaram a acreditar em Jesus, mas Jesus não dava bola para eles, porque Jesus conhece o ser humano por dentro. Termina o Evangelho dizendo assim, né? Interessante isso, conhece o ser humano por dentro. Veja que não é apenas uma história de um revolucionário que chegou quebrando uma sociedade, uma casta, coisa assim, como algumas interpretações até podem dizer. Não, tem aspecto muito mais profundo, principalmente quando vem do Evangelho de João. É para mim e para você, querido irmão, nos perguntar:
o que eu posso, o que eu devo, o que eu tenho que tirar da minha vida para realmente eu ser um santuário do Senhor, porque foi para isso que eu fui criado. Só que Deus, Ele é muito educado, Ele nos fez livres, e para Ele entrar em nosso coração, é como diz aquela comparação, que Deus fez o nosso coração com a porta e com a maçaneta só pelo lado de dentro, ou seja, é só você que pode abrir. Ele bate a porta, agora se você não quiser, Ele não vai entrar. Mas Ele vai entrar e vai pegar um chicote. Muitas vezes é preciso, né? Ele pegou o chicote. Mas Jesus não é bonzinho, padre. Não, ninguém falou que Jesus é bonzinho. O Evangelho, em parte alguma, diz que Ele é bonzinho. Quem ama, educa, né? É que nós vivemos numa era que tudo tem que ser bonzinho, né? Tudo muito polido. Jesus é justo, é misericordioso, mas Ele quer tirar da nossa vida, e muitas vezes para tirar aquele pecado da nossa vida vai doer. Ele mesmo falou, se o teu pé te leva a pecar, é a mesma coisa que arrancar o pé fora. Pede para uma pessoa que tem um pecado vicioso, para ela libertar-se daquilo. É difícil largar, é como se fosse deixar a cachaça, né? Ou cigarro, ou outra coisa que seja, novela, sei lá o quê. Querido irmão e irmã, Quaresma, cada um de nós sabe onde pode aplicar esse Evangelho de hoje. A gente não pode julgar ninguém pode julgar ninguém, porque todos somos iguais. Agora, nós devemos olhar para a nossa vida e nos perguntar: Senhor, eu vou deixar o Senhor entrar em minha vida, não só para pedir coisas, porque muitas vezes acostumamos a lembrar de Deus só para pedir coisas. Não, para que Ele também faça uma limpeza na minha alma, uma limpeza de alma. Para isso existe uma boa confissão, existe um bom exame de consciência, e é claro que isso está na Quaresma, para mostrar isso tudo para nós. Que nós sejamos então purificados por Jesus, de todo mal, de todo pecado. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos ter essa fé num Cristo que em 3 dias Ele restaurou. A ressurreição, Ele diz assim, como mostra ali, né? Em 3 dias edificarei esse templo. É como vocês, queridos familiares, que celebram hoje também o 7º dia de seus entes queridos, né? Uma família, como o padre falou, que celebra hoje um pai que faleceu e uma filha que cuidou toda a sua vida do seu pai e faleceu no mesmo horário, né? Então, isso também é uma forma da gente olhar para essas histórias e colher aquilo que são bons exemplos desse avô, desse bisavô, dessa tia-avó, né? Que tanto se dedicou a esta outra pessoa, a este pai, que nós também possamos ter isso em nosso coração, né? Mistério de Deus, a gente não consegue falar em palavras, porque Deus é muito mais do que a gente imagina, né? Então que a gente possa colher e colocar em nosso coração, como Maria fez, guardar em seu coração. E eu quero destacar aqui, de forma especial, na entrevista que a Tatiane deu, quando falou justamente dos seus familiares, né? Que do seu avô, de sua tia, que faleceram. Um testemunho de fé. Parabéns, querida família, que ao celebrar, ao viver esse momento de dor, também deu testemunho de fé. Querido irmão, é isso que hoje também a gente viu no Evangelho. Muitas vezes a gente fica muito com outras coisas, apegado em coisas separadas daquilo que realmente, talvez até não tem sentido. Mas olhemos para como que Deus age em nossa vida. Até muitas vezes na hora da dor, Ele nos dá, com certeza, permite a gente viver uma lição de evangelização. Que a gente também possa dedicar-se a amar o irmão como a gente ama a si mesmo, né? Então, Jesus, quando Ele inaugurou essa nova forma de ver Deus, que era Ele mesmo, não foi só para dizer que Ele era bom,
mas é para dizer que eu e você também podemos ser muito bons, dedicar ao próximo. Numa quaresma dessa é um tempo de grande conversão. Então que a gente possa realmente olhar para esse evangelho, para os evangelhos de toda a quaresma que nós ouviremos, que a gente possa também buscar mudar a nossa vida para o bem, para as coisas de Deus, e saber que eu e você somos templos do Espírito Santo. Não deixe que esse templo seja profanado. Claro, ninguém de nós é perfeito, mas o nosso santuário interior, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, ele é com certeza puro, que a gente possa realmente buscar e não ter medo de renunciar os bois, as ovelhas que estão sendo vendidos no santuário interior nosso. Aquilo que Jesus fez aqui, que a gente possa trazer para a nossa vida, que a gente não tenha medo de renunciar tantas coisas.